Boa noite a todos, aqui é o Roger Batê. Hoje é dia 2 de setembro de 2014 e vou relatar os três realizados no mini índice hoje. O nosso mini índice abriu em gap de alta, depois de um dia ontem de forte queda, caiu acho que 1.500 pontos, 2%, alguma coisa assim. E hoje era de se esperar que ele fizesse uma segunda perna de baixo, continuando a correção. Bom, tinha um porém, esse porém era de saber, aqui era o gráfico de 60 minutos, a gente vê a queda de ontem, se ele ia perder. Então, ontem ele fechou já abaixo da LTA que vem desde metade de agosto. E, a princípio, era para o que acho que o mercado estava esperando, ele perder a mínima do dia de ontem, a mínima de ontem, e continuar a correção pelo menos até esse fundo. Então, ele já abriu um pouco acima, dessa LTA e ele foi corrigindo, fez um L1, uma L2, uma L3. Aqui no L2 eu pensei que ele ia remexer e começar a corrigir. Então eu vendi, só que vendi com só 2 contratos, vendi de um contrato. Eu achava ter vendido 2, vendi 2. Vendi 2, não sei por que está escrito 1, mas eu vendi 2 contratos mesmo. Vendi 2 contratos que foram estopados, ele repicou de imediato e fez um L2, depois fez um L3, coloquei a venda aqui, um stop de venda aqui abaixo dessa mínima, 5 pontos abaixo, e de repente como ele foi, me pegou essa venda, foi abaixo, repicou. Quando ele fez esse movimento de repique sobre a média, acrescentei mais 2 contratos aqui, com o objetivo a 580. A 580, que era o fechamento do gap. Ontem o mercado fechou a 580, pensei que ele ia fechar o gap. Ele chegou a 615, não foi até 580 e repicou. Aqui eu vi que ele não estava querendo ir, fechei, portanto, a metade a 685, 2 contratos a 685, e quando ele repicou aqui, eu tinha colocado um stop aqui nesse fundo, ele pegou o stop, portanto, 2 contratos a 825. Me deu uma média de 120 pontos de ganho aqui com 4 contratos. Enfim, ele repicou até média, começou a cair, eu vendi novamente aqui a 790, foi e bum, repicou e me estopou com 135 pontos aqui. Só que aqui ele tinha feito um L1, fez um L2, e novamente coloquei a minha venda abaixo dessa mínima, e quando ele foi, pegou 2 contratos, novamente com recompra a 580, foi até 630 e repicou. Quando ele repicou, acrescentei novamente 2 contratos e acabei estopando tudo com 105 pontos de perda. Não, desculpa, aqui na verdade eu fiquei no 0 a 0. Eu fiquei com 15 pontos aqui. Depois eu fiz uma venda. Sim, então é isso mesmo. Eu fiz uma venda aqui que foi estopado aqui com 105 pontos. Eu fiz essa venda, ela foi, e repicou e me estopou com 105 pontos de perda. Aí fui almoçar, não estava andando, não estava... Acreditar na compra nessa altura era difícil, porque a gente vê que estava fazendo máximas mais baixas, e com mínimas na mesma altura, mais ou menos. Então, realmente, para mim, isso era uma trajetória de queda, apesar de não conseguir perder os 630. Preferi esperar, ver o que ia acontecer, se ia perder mesmo ou se ia repicar.
Bom, durante o meu almoço, obviamente, foi aqui os vendedores cederam, estopou todo mundo e finalmente deu uma esticada de 800 pontos. Daqui até aqui dá 850 pontos. Corrigiu e aqui voltei aqui. Voltei bem na hora que ele fez esse candle, que foi em cima da média, em cima desse fundo, era uma compra. Com o fechamento, tinha dúvida se ele ia até esse topo ou se ele ia parar nessa LTB aqui. A gente vê essa LTB que vinha desde a máxima de ontem. Isso, a máxima de ontem que vinha aqui, ele já tinha tentado cortar, tinha repassado para baixo. Então, comprei aqui a 240, 4 contratos. Eu queria fechar a princípio aqui, mas ele começou a voltar, então eu fechei por segurança 2 contratos a 380, eu queria fechar os 2 outros lá. Mas ele começou a recuar, aí não preferi fechar tudo a 350, me deixava o dia positivo. Prefiro ficar nessa posição mais confortável do que arriscar mais. Então eu fechei aqui, me deu o que me dava 5 pontos líquidos positivos no dia. E aqui não consegui achar a entrada. Não consegui achar a entrada. Fez um H1, depois repicou, mas a gente vê que ele estava fazendo um canal aqui, altíssimo, mas bem fraquinho, ou seja, podia muito bem voltar na base do canal. Tento uma vez, tento uma segunda vez, tento uma terceira vez, fez um H1, H2. Quando ele rompeu aqui, aí não teve a esperteza, fiquei na dúvida se ia romper mesmo. Mas veja bem, rompeu uma resistência, rompeu uma segunda resistência, rompeu uma terceira resistência, o mercado estava altíssimo. Dava para comprar aqui, com um stop aqui, eu ia comprar talvez 2 contratos, não, 200 ia comprar um contrato, era uma compra de um contrato, e deixar rolar. O pior que podia acontecer é eu fechar com uma pequena perda aqui, de um contrato. E aí eu ia ganhar uns 300 pontos, com um contrato. Então era um trade possível. Se eu tivesse ficado antenado por esses rompimentos sucessivos. Mas enfim, não entrei, não fiz nada e não fiz nada depois. Aqui eu não ia vender contra a tendência, fez um ABC, e eventualmente eu ia comprar aqui, mas aqui eu tive que sair para resolver um problema. Então a partir daí eu fiquei de fora do mercado. Então não fiz mais nada. Aqui provavelmente eu ia comprar e ia ser estopado. Ou seja, ainda bem que eu parei de trabalhar aqui, porque senão ia fechar o dia talvez não no vermelho, porque eu ia estopar aqui, eu ia comprar novamente aqui, eu ia ficar levemente positivo. Mas enfim, não ia ser um dia muito positivo. Na medida onde eu perdi realmente essa esticada, essa que era uma compra, belíssima compra, comprar esse candle era tranquilo. 250, um objetivo é 250, ia dar tranquilamente. Ia dar 2 vezes o stop. Num rompimento como esse, dá para vislumbrar 2 vezes o valor do stop. Então a gente ia comprar aqui, com stop aqui a 250 pontos, então fazia uma perna, uma segunda perna, 500 pontos, ia fechar por aqui, com 500 pontos. Era o trade do dia, não tem dúvida. O outro trade era esse, mas com todas essas dúvidas aqui. Realmente não era evidente. Era uma forte alta, sem dúvida, mas aqui realmente ficou bem desgastante segurar aqui. E depois a gente vê que ele recuou mesmo. O que prova que aqui o mercado estava tendo dificuldade mesmo. Enfim, bom, conclusão, eu fechei o dia como falei, eu fiz 3 positivos, 3 negativos, 5 pontos
45 pontos brutos, né? R$ 36 brutos, 5 pontos líquidos, R$ 4 líquido, operando 4 contratos. Bom, foi um dia, não perdi dinheiro, portanto já é uma coisa positiva. Acho que mesmo na parte da manhã podia ter feito melhor se eu tivesse feito trades curtos. Realmente, mas eu queria fechar mesmo. O que me prejudicou em termos é que eu pensei que ele ia fechar o gap e que ele não fechou. Enfim, um bom dia, uma boa noite para todos e até amanhã.